Hoje nós estamos aqui com uma missão muito importante, né? Porque o tema a ser discutido, a ser revelado aqui, ele não é só intrigante, ele é esclarecedor e também tira algumas dúvidas e deixa você a refletir sobre uma vida toda que nós estamos conduzindo a nossa caminhada, né, de conhecimento em cima da nossa religiosidade, das nossas crenças. Hoje eu estou aqui com o doutor Ricardo Colares. O doutor Ricardo Colares, ele me traz uma entrevista hoje aqui, que não é uma entrevista, é um bate-papo, né, doutor? Bate-papo. Um bate-papo sobre o livro que foi publicado. Que eu trouxe de presente para a senhora. Muito obrigada. Doutor, o nome do livro? O 13º Apóstolo. Percebe? É o 13º Apóstolo. Doutor Ricardo é um estudioso, já está fazendo seu pós-doutorado, não é isso? Já concluiu o pós-doutorado. Doutor, o pós-doutorado é assim de uma responsabilidade. Eu tenho a impressão que é o desejo de cada um de nós que estuda, que trabalha, que quer escrever, quer conhecer, e leva a pessoa a escrever. Eu digo que sempre é um sonho. Eu tenho a impressão que você sonha, alguém te diz assim, faz assim, tem um aviso daqui, chega uma mensagem de Deus e você vai escrever, porque escrever não é fácil. Você tem que ter tempo, né? Gostar muito de estudar e de ler e trazer essa obra-prima que nós iremos agora conversar. O doutor vai nos dizer o que realmente levou a escrever essa obra. Ele vai falar sobre Nietzsche, e Nietzsche não é tão fácil de ser compreendido, né? Não. Todos nós sabemos, mas o que ele vai deixar aqui, ele vai falar sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, e como que o doutor chegou a esse nível de escrever construiu um doutorado, pós-doutorado, já terminou, já encerrou, né? E veja bem, como que ele chega tão jovem e trabalhando com família, tudo isso, mas ele vai explicar para todos nós. Doutor, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco, porque o senhor vai trazer para a juventude, para as pessoas, momentos da sua vida capaz de dizer para todos nós que é possível. O nosso canal aqui é de informação, um canal de diálogo, trazendo para toda a sociedade temas relevantes e importantes para a nossa vida, né? Para a nossa estrutura emocional, inclusive, e espiritual. Muito obrigada, doutor. Por favor, eu gostaria que o senhor nos contasse, assim, não só sobre o livro, né? Mas a sua caminhada, porque a sua trajetória vai dizer também para a juventude que nós somos capazes. Eu gosto da vida, da luta de pessoas como o senhor, porque ela vai chegar aqui e dizer para você, olha, nós somos capazes, eu consegui, você pode conseguir. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Diga, por favor, quem é o senhor? Tá certo. Doutora Eunice. Muito obrigada, tá? Obrigado pela oportunidade. Assim, a senhora não tem noção da honra que eu tô sentindo de estar aqui de frente com a senhora, pela magistrada que a senhora é, que sempre me recebeu bem lá na nona vara civil, né? Todos os servidores lá do fórum que sempre nos atenderam muito bem. Bom, eu me chamo Ricardo Colares, como a senhora sabe, eu sou também administrador de comércio exterior e também sou advogado. E aí eu vim lá da minha Parintins. No ano de 1994, eu vim de lá para estudar aqui. Algo me inquietava muito. E a Parintins, da década de 90, era uma cidade muito pequena. Então eu vim para cá para estudar e para galgar um lugar no sol. Foi muito difícil, claro, eu sou filho de um borracheiro, de uma professorinha lá da SEDUC, mas com muita determinação a gente conseguiu chegar. Então, realmente, eu fiz mestrado, fiz doutorado em Direito, né? Eu sou sócio de
um escritório de advocacia, que advoga 90% dos nossos clientes são trabalhadores, né? E eu advogo para eles porque eu passei também 15 anos no Distrito Industrial de Manaus. Eu fui do distrito, né? Para eu conseguir estudar tudo isso, eu tinha que garantir o pagamento dos boletos todos os meses. Dos boletos, Bom, eu acabei casando com a namorada da adolescência, né? Minha Francisca, a quem eu dediquei esse primeiro romance que eu escrevi. E nem a propósito, a Francisca se encontra aqui, Está aqui, tá? Está aqui conosco, que é um prazer imenso. É a força da mulher, né? Elevando o homem. Eu não conseguiria chegar em nem 10% desse pouco que a gente chegou sem a presença da minha esposa. Então, ela concordou desde os primeiros livros, esse é o terceiro, mais o primeiro romance, né? Ela concordou em me dividir com a pesquisa, que demorou 2 anos e meio para que a gente chegasse a escrever esse livro. Então, eu também sou professor da universidade, né? Eu dou aula de prática trabalhista lá no CIES, os meus alunos, todos eles incentivaram, a professora Solange, a escrever esse livro. Eu sou muito grato a todos que me ajudaram. A gente não chega sozinho. Não, eu ganhei. A gente não chega, doutora, sabe? É um time de amigos que me trouxeram até aqui, né? Eu tenho um compadre que mora em Portugal, que ele recebeu o manuscrito, ele é jornalista, e ele disse assim: Ricardo, não estou falando isso porque eu te amo. O Rodrigo Araújo disse para mim: eu estou te dizendo que tu tens um livro que vai virar um best-seller. Então, e ele tinha razão, né? O livro já ficou por 2 semanas entre os 100 mais vendidos na Amazon. E uma surpresa muito grande, porque, como eu estava conversando com a senhora nos bastidores, a gente sempre acha que poderia ter feito melhor, né? A gente sempre acha que poderia ter sido diferente. Eu assisti a entrevista dele no SBT, não foi isso? No SBT. E achei fantástico. Eu já não queria mais nem... Já queria traduzir as perguntas, as curiosidades que o entrevistador lançou naquele dia. Mas foi muito legal. Foi. Aí, o que acontece? Eu tava viajando e no avião eu estava lendo um livro chamado O Anticristo de Nietzsche, do filósofo Nietzsche, né? E eu confesso que aquilo é muito perturbador, né? Ler Nietzsche é muito perturbador. Ele era perturbado, acabou morrendo perturbado, né? E à medida que eu fui lendo, e é um livrinho que você lê numa viagem de Manaus a São Paulo, você já acabou o livro, né? Mas à medida que você vai lendo aquilo, você vai ficando muito mexido. E um dos trechos do livro dizia assim: Jesus, o Evangelho de Jesus morreu com ele. Tudo aquilo que a gente acredita e entende como sendo o Evangelho de Jesus foi inventado pelo apóstolo Paulo de Tarso. Aí eu já tinha terminado o pós-doutorado, né? Já não tinha mais o que fazer, estava meio ocioso, né? Aí o que aconteceu? Eu disse assim: não é possível que tudo aquilo que eu acreditei ao longo de todo esse tempo, 49 anos de idade, não passou de uma porção de verdades arrumadas, né? E eu muito devoto, o parintinense em si, ele é muito devoto, né? E eu trago isso muito dentro de mim. Eu sou muito cristão, sou devoto de Nossa Senhora e tudo mais. E aí aquilo me inquietou, doutor. A ponto de que, quando eu fechei o livro, eu não parei mais de pensar naquilo. Aí eu ia trabalhar e eu pensava naquilo. E eu, antes de dormir, rezava e pensava naquilo. E comecei a pedir até certo perdão de Jesus, de Nossa Senhora, que eu não estava duvidando da fé que eu tinha, né? Porque eu entendi que eu estava me deixando influenciar pelo pensamento do Nietzsche. E aquilo começou a me inquietar. E eu acho que é isso que o cientista faz mesmo, né? Ele se sente inquietado, né? Ele se sente mexido. Aí eu fui... Entre uma petição e outra que eu ajuizava, eu pesquisava. Mas e o caminho de Efésio? Como foi que aconteceu?
realmente ele teve uma visão que ele viu Jesus. Aí aquilo foi se mostrar. Aí eu fui salvando aquelas pesquisas no meu computador. Não, o caminho de Efésio, o templo de Ártemis, os rituais, o fogo de Roma. Aquilo foi crescendo na minha caixa, no meu Google Drive, na minha nuvem. E aí eu passei a reler aqui. Aí eu disse assim, eu tenho um material aqui que dá para eu dividir com as pessoas. E dá para eu transformar isso num livro. E aí eu comecei a pensar assim, mas quem iria ler uma história manjada? Todo mundo conhece a história de Jesus, todo mundo sabe que ele morreu na cruz e depois. E antes dele ter sido batizado, e depois dele ter sido perdido no templo pelos pais. A Bíblia não conta isso, né? Não revela, A Bíblia não revela, eu não conhecia o Jesus que tinha aquele Jesus que tinha sido perdido no templo até o momento que João Batista batizou ele. E a gente só sabe que João Batista batizou ele. A gente não sabe, eu não sabia no detalhe quem era o João Batista e por que ele tinha passado todo aquele tempo vestido com roupa de pele de camelo e comendo apenas gafanhoto e mel. E por que Jesus sabia ler, escrever, citar as escrituras, e a maior parte dos judeus naquele tempo eram analfabetos? Como foi que Jesus descobriu tudo aquilo? A senhora percebe que aquilo uma coisa foi puxando outra, porque para eu chegar até Paulo, eu tive que entender primeiro quem era aquele Jesus que Paulo tinha ajudado a construir a partir da imagem que ele tinha de Jesus, né? E aí eu precisei pesquisar o cristianismo desde o começo. Como foi que o cristianismo nasceu? E aí eu passei durante uma boa parte dessa pesquisa dando muita razão para Nietzsche. E realmente o Jesus que a gente conhece era o Jesus que alguém tinha nos contado que existia. Por quê? Porque o Ato dos Apóstolos ele foi escrito pelo evangelista Lucas. E o evangelista Lucas era um médico grego que passou 2 anos andando com Paulo, depois que Paulo teria tido a visão de Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Que ele era um coletor de impostos que perseguia os cristãos durante muito tempo, e que ficou cego. E aí eu comecei a entender que Paulo realmente tinha andado muito por todos aqueles lugares. E aí eu vou citar aqui um exemplo muito grande que aparece na pesquisa, doutora, que é quando ele chega em Éfeso. Em Éfeso, ele escreveu várias cartas para Coríntio, para Éfeso, mas eu vou falar desse lugar. Porque lá nasceu uma comunidade cristã primitiva muito, muito forte. Quando ele chegou lá, é como se, por exemplo, hoje eu chegasse para a senhora e dissesse assim: olha, doutor Eunício, eu sou de uma religião chamada Sintologia. Sintologia. Sim. Nessa religião, a gente acredita em A, a gente acredita em B, a gente acredita em C e a gente não acredita em Jesus. Esse Jesus que a senhora acredita, ele não está com nada. E a senhora tem que acreditar na minha religião, porque essa religião é a que é a verdadeira. É essa que... Então, a senhora imagina como a senhora iria se comportar diante de um maluco que está chegando com a senhora? Não. Eu acredito no meu Deus. O meu Deus Júpiter é o mais importante. Ártemis é a deusa da caça. Eu tenho um templo aqui que vai se tornar daqui a pouco uma das 8ª maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo. Então, as pessoas já tinham a cultura delas. Ela estava enraizada. Aquilo já existia. A senhora está entendendo? É como se eu chegasse lá na minha Parintins e dissesse assim: quebrem essa catedral que vocês tanto adoram aqui, que vocês veem na missa, e que no dia 16 de julho todo mundo vai numa procissão. Isso é para nada que vocês fazem isso. Essa crença que vocês têm não é verdadeira. Então, foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo foi chegando nesses lugares
e ele, para sobreviver, ele produzia tendas, ele fazia tendas. Esse virou o ofício dele. Esse virou o ofício dele. E aonde ele ia, ele contava essa história, a ponto de que ele precisava convencer as pessoas. Então, se ele precisava convencer as pessoas diziam assim: o meu Deus, ele manda trovões. O meu Deus, ele faz o rio encher e esvaziar para que a colheita exista. O que o teu Deus faz? O que o teu Jesus faz, o Filho de Deus? Aí Paulo não tinha muita resposta para isso. Então, era isso que Nietzsche estava querendo dizer, porque é como se ele entendesse que a ressurreição precisou ser inventada para que Jesus se tornasse um Deus, para que tivesse poderes mágicos. Para nós, hoje, é normal a gente entender que esses poderes mágicos é a nossa fé, é o dogma que a gente acredita na ressurreição. Então, Paulo precisou realmente contar que, depois de morto, o corpo dele não foi mais encontrado, que a pedra do Santo Sepulcro foi quebrada, porque ele ressuscitou. Então, essa história ela foi sendo contada. Por quê? Porque precisava que um Deus mágico se sobrepusesse àqueles deuses que também tinham superpoderes. Poderes, né? Superpoderes. Então, é como se o nosso Deus, esse Deus que os judeus trouxeram, ele precisava ser um Deus que fosse mágico, porque todos os lugares por onde Paulo passava existiam deuses mágicos. Então, esses relatos foram se transformando na tradição ao longo do tempo. Perceba que eu não estou dizendo que está errado. Não, eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que está aqui tentando que antropologicamente foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Olha, o teu Deus Júpiter, ele manda o raio, ele manda a chuva, mas o meu Deus venceu a morte. O meu Deus, ele cumpriu uma profecia judaica de que da tribo de Davi ia nascer de uma virgem o Filho de Deus que iria vir para salvar o mundo. E aí ele foi entregue como cordeiro. Porque assim como Abraão iria dar seu filho para ser sacrificado e no final foi um cordeiro, Jesus ficou no lugar de Abraão. Jesus fez as vias de cordeiro para o mundo. Né? Essa analogia acontece. Então, escrever essa história de uma forma tão direta como eu estou lhe dizendo, não é fácil. Eu achei que eu fosse ser chamado de herege. Eu pensei que eu fosse ser chamado de herege. Até que foi a forma inteligente e curiosa de conversar com Nietzsche. Sim. A tua conversa era realmente com Nietzsche. Sim, né? Exatamente. Com toda digamos assim, os questionamentos dele, as dúvidas que ele tinha, né? E que ele realmente saía... Ele era confuso, né, doutor? Ele era confuso. Na verdade, eu acho que ele era confuso porque o nível de pesquisa que ele dispunha naquele momento não era tão completo como hoje a gente tem com a internet. Imagina se Nietzsche ia ter acesso a ler os evangelhos apócrifos na sua integridade, como eu acabei lendo. O Evangelho de Tomé, que esclarece muita coisa que os evangelhos canônicos não esclarecem. É que a nossa pesquisa agora é soberba, né? Muito, doutora. Muito, porque a gente hoje tem um universo. E para dizer muito a verdade, eu tive muita dificuldade em selecionar os textos, porque se a gente for ler todos os apócrifos, vira uma confusão que a gente encontra uns 10 Jesus ali dentro daquilo. Ela está entendendo? Aí eu entendi o porquê da necessidade do Conselho de Nicéia, quando os líderes da já fundada religião cristã precisaram ser reunidos sob a supervisão do imperador Constantino no Oriente, para que eles pudessem decidir quem era o Jesus que iria ser apresentado para nós do ano 300 para frente. Né? Porque até então, cada um acreditava de uma forma
nessa divindade desse Deus que nasceu da Virgem. Até Constantino ele ficou confuso, né? Ele ficou curioso, Muito que a mãe era cristã, né? E então, em Constantinopla, ele teve um grande trabalho. Sim, de reunir tudo, de reunir tudo isso. De posse de todas essas informações, eu tive uma tarefa, eu tive uma dificuldade muito grande. Porque se eu escrevesse um livro onde eu fosse relatar tudo isso, as pessoas iam se cansar. E aí eu tive que pensar não mais apenas na veracidade da pesquisa e na confiabilidade dela, mas eu tive que pensar numa fórmula de transformar essa pesquisa em interessante. Como, assim, a doutora Eunice vai numa livraria e ela vê a capa do livro e ela diz assim, isso daqui pode ser interessante, é um romance. Na pior das hipóteses, eu vou esfriar minha cabeça, vou esquecer dos boletos para pagar do mês. Ai, doutor, me diga essa mágica. Né? A gente vai se esquecer um pouco dos boletos que a gente tem para pagar todo mês e eu vou ler um livro que vai me transportar para aquele lugar. E aí eu escolhi um momento para recortar essa história. E aí foi aí que eu tive a ideia, doutora, de criar um personagem. E porque os judeus, eles dizem que os homens nascem a partir dos 13 anos, né? Uhum. E aí, a partir dos 13 anos, o menino se torna homem pela cultura judaica, né? E eu me lembrei como eu era quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era um adolescente muito inquieto, com vontade de saber um bocado de coisa, ter um bocado de resposta que eu tinha um bocado de pergunta, mas não tinha resposta, porque o ambiente onde eu morava era muito limitado. Para a senhora ter uma ideia, minha mãe me achava extremamente chato, porque ela não tinha resposta para muita coisa que eu perguntava e não queria ter a resposta. Ela era muito ocupada, a mãe da década de 80, ela era muito focada, né, nisso. O meu pai não tinha também condições de me dar todas as respostas. E aí eu me coloquei lá na história. Então, eu escolhi um nome, o personagem Azaria, e o Azaria é o 13º apóstolo. E aí eu vou dar um spoilers agora do livro. Então, eu fiz o que eu fazia. Eu me deitava no chão e eu começava a ver uma colônia de formigas que levava folhas para dentro do formigueiro. E aí o Azaria vai descer da casa dele naquela sexta-feira da paixão e ele vai presenciar o momento da Via Dolorosa. Então, a história começa aí. Só que a história vai voltando. E eu tinha que escolher uma testemunha ocular que não fosse Paulo. Porque se era para confirmar o que Paulo dizia nas cartas e no Ato dos Apóstolos, eu tinha que escolher alguém que tinha realmente conhecido Jesus. E, na sua opinião, quem era essa pessoa? Né? Quem seria? Maria. Maria. Então, assim, não é porque eu sou devoto dela, é porque eu sou amigo dela, eu digo que eu sou amigo dela, né? Eu sou muito amigo dela mesmo. Entendeu? Eu gosto. Ela é assim, ela é minha amiga. Tudo que eu falo para ela, por isso que eu não duvido da existência de Jesus. Jesus não é um mito. Não é, ele não é um mito, ele realmente existiu. Eu concordo com o senhor. Ele não é esse mito que Nietzsche fala que é. Eu já estou dando o spoiler da conclusão do livro. Ele não estava certo. Ele estava certo na criação dos dogmas, ele estava certo da desnecessidade e do desrespeito com as outras culturas que o cristianismo trouxe, mas que Jesus não tinha nada a ver com isso, tinha muito mais a ver com a nossa natureza humana, né? Eu olho para a Eunice e pelo mundo que eu sou, de acordo com as minhas experiências de vida, eu faço uma leitura de Eunice, né? Cada um de nós é um mundo. É um universo, é um universo. A minha infância contribui para esse mundo, a minha juventude, a minha profissão, os meus amigos, a minha vizinhança, o lugar onde eu moro, família, né? A família principalmente. Então, Paulo tinha isso. Ele tinha o mundo dele
E naquelas cartas, quando ele estava ditando para Lucas o que era ser cristão, ele colocou esse mundo dele lá dentro. Então, Nietzsche estava com razão nesse ponto. Mas não que Jesus era um mito que foi inventado e que não tenha existido. Então, eu escolhi ela. Ela que vai contar a história para o Azaria do que é ser cristão. Ela vai apresentar o filho dela para Azaria. E o momento da crucificação, ele foi assim o que me deixou mais tocado. Por quê? Ele é o ápice, né? Ele é o ápice de um grande sofrimento. Só que nós cristãos, sabe, doutora? E aí a gente foi em Jerusalém, e eu sou, como diz lá na minha cidade, eu sou Pablo. Eu sou cheio de pavulagem. Eu gosto de saber como é o negócio, eu entendeu? Também concordo com o senhor. Eu sou Pablo. Tem uma coisa que eu quero saber na minha vida. Então, aí, o que acontece? Naquela sexta-feira santa, que a gente chamou de sexta-feira santa, era só mais um preso que estava sendo crucificado. Jesus era um total desconhecido, embora ele já tivesse entrado no domingo de Ramos com aquela festa. Mas entre o domingo de Ramos e aquela sexta-feira, ele decepcionou aquelas pessoas que o receberam em cima daquele burrinho. Por quê? Fizeram uma propaganda na cidade de que ele era o Messias. Mas quem era o Messias que o povo judeu queria? A pesquisa traz muito isso. Era alguém que ia lutar, ia pegar em armas, que ia lutar contra a invasão romana, que ia devolver o direito de serem livres daquele jugo de César que estava acontecendo. Aí Jesus chega e diz que dá a outra face, bem-aventurados os que são mansos. Aquilo vai mexendo com eles de uma forma que eles vão se decepcionando com aquele que eles receberam com festa no domingo de Ramos. Então, quando eles dizem solta Barrabás, não é que eles preferiam um ladrão, o agitador, ao manso de coração. É que eles queriam urgente alguém que lutasse para libertar eles. Tivesse força que tivesse física, ou política. E política Ou política. Entendeu? E Jesus só foi crucificado, só foi condenado porque ele teve um acesso de fúria quando ele foi no templo, porque imagina só, Jerusalém tinha, no livro eu conto isso, 50 mil habitantes. Com a Páscoa judaica, todo mundo daquela região ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. É como se fosse o nosso Natal hoje. As famílias se reuniam, comiam o cordeiro pascual, se reuniam, assim como Jesus se reuniu na última ceia. Então, a senhora imagina só uma panela de pressão. A cidade era uma panela de pressão que o Império Romano não estava conseguindo controlar aquilo por conta da capital. Então, Jesus foi crucificado. A Via Dolorosa, ela foi muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos quadros de Leonardo da Vinci. Jesus ele caminhou durante toda a Via Dolorosa nu, porque aquilo era antes de ser... Porque, acompanhe comigo, doutor. Se eu sou Roma e eu consigo eliminar um condenado, eu vou lá e aperto uma lança no teu peito, eu te mato, pronto, tu tá morto. Eu resolvi aquele problema. Mas a crucificação, ela não era um simples espetáculo. Não era comum, não, né? Ele tinha que ser humilhado para dar o exemplo de que o próximo que fizer coisa parecida vai passar por tudo isso que ele está passando aqui. Ele vai sair do calabouço nu, depois de ter sido açoitado, e ele vai carregar a cruz dele para lá. E a crucificação não é aquela de braços abertos e como a gente vê nos quadros, não. Era um ato extremamente doloroso, era uma morte devagar. Tinha uma espécie de cadeirinha que sentava para que o peso do corpo caísse e o diafragma dos pulmões
fossem acabando com aquela respiração. Lentamente. Lentamente. Era uma morte muito lenta. Então, a Bíblia conta que Jesus morreu até rápido. Mas, às vezes, uma crucificação demorava uma semana, a pessoa lá do lado enfrentando sol e chuva e para tentar que aquilo se acabasse logo. Era um martírio. Era um martírio muito grande que levava até o Gólgota, que é onde a gente hoje conhece como o Monte Calvário. Aquilo lá é longo aquele caminho. Então Jesus sofreu muito, mas Jesus não foi o único a sofrer muito. Outros tantos já tinham sofrido. E a cada semana, um novo Messias nascia lá na Judéia. Um novo Messias nascia na Judéia. Aí a senhora vai me perguntar, tá bom, Ricardo, então se a cada semana um Messias nascia na Judéia, por que que Jesus foi aquela pessoa escolhido? Né? Por quê, né? Assim, essa dúvida é uma das dúvidas, é a maior dúvida de quem pesquisa e sabe que Jesus não foi apresentado como o primeiro e único Messias. João Batista achavam que ele era também o Messias. Aí ele disse, não, aquele que vem depois de mim vai ser muito mais poderoso do que eu. E Jesus deu a demonstração de humildade quando se deixou batizar. Aí é verdade, entendeu? Mas Jesus foi o escolhido porque eu acredito que ele realmente era aquele que poderia salvar o povo de Israel. O povo de Israel. Mas também porque ele era o mais inteligente de todos que já tinham passado por lá. Nenhum dos outros tinha o nível de diálogo que Jesus tinha. E aonde Jesus tinha aprendido tudo aquilo? Essa é a dúvida, porque a gente não tem na Bíblia do templo até o batismo, né? E acho que é a maior dúvida de todos nós. Então, Jesus passou muito tempo com os coptas. Então, quem são os coptas? Um povo muito estudado, onde ele aprendeu a ler, a escrever. Jesus teve muito contato com esse povo quando eles voltaram do Egito, porque eles fugiram para o Egito a mando de Deus, para que eles não fossem assassinados como as outras crianças por Herodes. Então Jesus ele não era uma pessoa comum. Ele recebeu educação. Se a senhora for ler uma das fontes é um livro chamado Jesus Histórico. É um outro livro, onde vários pesquisadores do mundo inteiro trouxeram conclusões a respeito disso. Inclusive o livro do Rodrigo Alvarez, do jornalista Rodrigo Alvarez, que baseou muito nisso. Então, Jesus, eu respondo isso com toda sinceridade. Eu pesquisei vários artigos científicos em Harvard, em Teherã. Jesus passou um tempo muito grande com os coptas. Então, é por isso que não há esse registro, porque nem a própria mãe saberia dizer o que ele aprendeu lá. E como só foi escrito depois que ele morreu, nem a mãe sabia dizer, nem João sabia dizer. Entendeu? Né? Por que que ele sabia tudo aquilo? Por que que ele dava aqueles testemunhos na sinagoga? Por que que ele sabia as escrituras? Mas é porque ele passou muito tempo com os coptas, entendeu? Lendo e aprendendo a ler. E vale ressaltar que ele não falava apenas o aramaico, ele também lia a parte da escrita cuneiforme, que é muito mais difícil. Que é muito mais difícil, né? Imagine você ler, né? Então ele era muito sábio porque ele recebeu esse treinamento para ser sábio. Mas eu escolhi ela por quê? Por que que Nossa Senhora merecia esse destaque nessa história do Azarim? Primeiro porque me incomoda muito a forma como os evangélicos tratam a imagem de Nossa Senhora. Isso, eu não falo mal da religião evangélica, mas é como se Nossa Senhora, e eu chamo ela de Nossa Senhora, ela tivesse sido uma simples mulher. E ela não era uma simples mulher. A gente vê que,
para que Nossa Senhora viesse, Joaquim e Ana tiveram que vir primeiro. É como se Deus tivesse planejado a chegada de Jesus na, na árvore genealógica da mãe. Então, Joaquim e Ana eram um casal muito especial. E a senhora imagina comigo, doutora, a sua filha de 14 anos, que a senhora entregou ao templo para ser uma das virgens do templo. Existia isso. Você entrega a sua filha com 10 anos, pouco menos, para ela ser uma das virgens do templo. Uma construção, né? Sua filha aparece grávida. O que a senhora, Ana, e o seu esposo, Joaquim, vão pensar? Como ela tem engravidado? Ela era uma virgem do templo. Eles podiam ter feito o quê? Renegado essa filha, não podiam ter renegado essa filha? Nós estamos falando de um tempo que a mulher valia muito menos. Hoje a mulher ainda é discriminada, em algumas culturas, como seres inferiores. E é lá mesmo que elas são consideradas ainda até hoje assim, né? No área do Oriente Médio. Você imagina, há mais de 2000 anos atrás. Sofrimento, né? O sofrimento dessa mãe e desse pai, que eles iam ver sua filha apedrejada. E aí, nós contamos isso no livro, que vários boatos surgiram. Assim, daí que eu acho interessante. Como é que você faz esse link? Esse link aí. Porque se hoje a minha filha aparece grávida, o meu vizinho, e não tem pai, a criança, o meu vizinho, lá do lado da minha casa, vai dizer: eu via ela chegando de noite, de carro, com fulano, o filho dele. Aconteceu a mesma coisa com Nossa Senhora. Ela tinha sido estuprada por um centurião romano, o filho era do centurião romano, entendeu? É suspeito porque Joaquim e Ana mandam ela visitar a prima Isabel, entendeu? Quem me garante que ela não tinha ido fazer um aborto da criança? Então, aquele ambiente, ele não foi uma linha, um caminho linear até o nascimento de Jesus. Foi um sufoco muito grande que ela passou. A senhora compreende? Sim. Então, a senhora se coloque no lugar dela. Depois, ela foi dada em casamento com um homem muito mais velho. E esse homem mais velho também duvidou dela. Eu não conheço ela. Como que ela vai estar grávida? E por que eu tenho que assumir um filho que não é meu? A senhora está entendendo, doutora? Você vê o valor que para ele, né? Essa passagem que o senhor está colocando agora, eu penso que ela é de uma pureza, de uma humanidade, de amor tão grande. Por que você aceita a mulher que ela está grávida? E o pior, ele não só aceitou, como ele protegeu. Isso. Ele protegeu, ele abandonou os filhos que ele já tinha com a esposa que tinha morrido. Ele tinha outros filhos, ele já era idoso, e 40 anos de idade. Naquela época, que a expectativa de vida era de 25, 30, né? E ele mesmo idoso atravessou o deserto e foi fugindo a cada momento que esse tipo de perseguições foram acontecendo. Pois é, como que você não pode acreditar em Deus, em né? Deus, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis e que a Bíblia não conta esses momentos difíceis. A Bíblia só conta que ele assumiu o filho, mas ele não conta o sofrimento que Nossa Senhora teve. Aquela mulher sofreu muito. Ela sofreu desde o momento que ela colocou o pé dela fora do templo, já grávida de Jesus, até o momento até depois da crucificação. A senhora imagina, a senhora que é mãe, perder o seu único filho e tu vê ele lá sendo crucificado. Tem momento no livro que eu comparei Jesus com Abraão, Deus como se fosse Abraão e o Cordeiro como sendo Jesus. E ela diz assim: não vou me preocupar, embora eu esteja sofrendo, porque assim como Deus mandou não sacrificar Isaac, a qualquer momento Deus vai intervir e não vai deixar o meu filho morrer.
É. A senhora entendeu como é Entendo. difícil, como foi difícil para ela? Então, eu escolhi ela por causa disso. Eu escolhi ela contar a história porque eu imagino o que ela não deve ter passado. E tudo isso muito sozinha. Ela foi abandonada em quase todos os momentos. Porque, por exemplo, quando Jesus pregava, era aquela galera ouvindo o Sermão da Montanha. Quando Jesus falava, curava, quando ele ressuscitou o amigo dele, Lázaro, eram aquelas pessoas todas ao redor dele, principalmente os 12. Sim. Quando Jesus estava morrendo, Só. só João, ele, Maria Madalena e Maria, a prima dela. Só essas pessoas estavam lá. E o Azaria, que é a licença poética que eu usei para dizer que Azaria estava lá com eles, né? Então, assim, ela estava muito sozinha. E a todo momento ele se preocupava com ela, o sentimento de mãe e filho, de filho com mãe, né? Assim, a minha própria mãe tem 71 anos. Eu já me preocupo quando ela tiver 90. Eu sei que ela vai chegar no 90. Como é que eu vou cuidar dela? Então, eu imagino Jesus dizendo para João: eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Como quem diz assim: cuida dela quando eu me for. Eu não posso ir embora deixando ela sozinha. Ou seja, ele tinha um amor por ela muito grande. Ele tinha cuidado por ela. Tanto que ela acompanhava ele. Eis aí tua mãe, né? Eis aí tua mãe, né? Eis aí teu filho. Então, ela sabia que ela tinha que seguir com João até o último momento. E foi assim que aconteceu. Depois da crucificação, Jesus passa eles passam por momentos de muita turbulência. Isso a Bíblia não conta também. A Bíblia conta que eles foram pregar o Evangelho. E a gente acredita que também foi uma linha reta, que tudo aconteceu de uma forma muito bonita. Não foi. É muita dor, né, doutor? Muito Muita dor. sofrimento, né? Umas escolhas assim, sem proporção de amor, é cruel, né? Sim. E aí o senhor pontuou, que eu achei interessante, que Jesus, ele era uma figura, né, que sofreu tanto, mas não havia só ele naquele momento, havia outras pessoas. E por que ele? E por que ele? Era o conhecimento, a sabedoria, Jesus se que destacava. incomodava. Jesus foi crucificado por ele ter tido um momento de fúria. Até o momento que ele só curava os doentes, que ele pregava na sinagoga, que ele apresentava o reino de Deus da forma como o evangelho acabou sendo pregado, Jesus não estava incomodando nem Roma e nem os próprios sacerdotes do templo. Porque, doutora, tudo, tudo gira em torno do poder que eu tenho e do poder que eu não quero perder. Então, se eu dou importância para aquele judeu que está contando que a forma como eu, sacerdote, prego, é um Deus que não faz sentido, olho por olho, dente por dente, robô, corta-se a mão. Não, o Jesus de Deus, o Deus de Jesus, diferente. Ele é aquele que perdoa, é aquele Deus que te Compartilha, entende, né? é aquele Deus que tu podes orar para ele, e ele pode te ouvir se a tua petição for justa. O Deus dos sacerdotes do templo, embora seja o mesmo de Moisés, de Abraão, que era a religião que Jesus tinha, Jesus professava, porque ele era judeu também, né? Era aquele Deus que precisava ser bajulado, era aquele Deus que tinha mandado um dilúvio para matar todo mundo, era um Deus que para Jesus talvez não fizesse tanto sentido. Mas se a senhora disser, se eu contar essa história para alguém lá de uma igreja pentecostal, que eles adoram o Velho Testamento, eles vão dizer: esse rapaz é um herege. Não é verdade? Por quê? Porque tem toda uma interpretação que cada um faz da Bíblia, né?
Exato. né? Eu penso que todos os tudo que nós escrevemos, toda a nossa história, chega um momento que você para fazer reflexão, né? Reflexão, Isso sim. foi assim mesmo? Aconteceu assim? Depois eu vou falar sobre uma história de uma pesquisa exatamente na linha que o senhor fez. Sim, foi, doutora. Sim, eu lhe confesso que a gente, depois que a gente faz um livro desse, a gente escreve e tudo isso, a gente nunca mais é a mesma pessoa. A gente, às vezes, quando faz um curso, lê um livro, a gente não Sim, volta mais a não, mesma pessoa. não. É outra pessoa que vai se formar. E aí, nisso, a gente vai formando aquele caráter, né? É, Cultural, ideológico, ou seja lá como for. Eu lhe confesso que eu passei a pensar da seguinte forma: se Paulo errou em trazendo um Jesus que era aquele Jesus moldado dentro daquela caixa de moralidade que ele entendia que fosse necessária para que os povos começassem a entender o Evangelho de Jesus, isso para mim é irrelevante. Por quê? Porque se a gente pegasse e apagasse toda a história de Jesus, toda a história de Jesus, e Jesus se tornasse apenas um líder filosófico, um filósofo, vamos dizer, e a gente usasse o Sermão da Montanha, aquilo ali pregava na parede e se a gente seguisse tudo que está lá, é lindo, né? não precisava o resto. Hoje não precisava mais o resto. Para mim, a pessoa física, Ricardo Colares, não precisava mais o resto. Assim, eu não me importo mais se ele realmente ressuscitou, eu não me importo se ele realmente não teve filhos, se ele não se casou, ou se, por exemplo, se Paulo teve que dizer que ele não tinha se casado, que ele não tinha esposa, que ele não tinha filho. Isso não importa para mim. E o meu lado cristão diz que se eu seguir o Sermão da Montanha, está tudo bem. Tá tranquilo, né? Está tudo bem, porque eu não vou prejudicar o outro. Porque qual era a principal mensagem que o Sermão da Montanha diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faz aquilo com o teu próximo que tu não queiras para ti. Já imaginou É se muita todos nós sabedoria. seguíssemos isso, doutor? Seria muito bacana. A pessoa, essa guerra que está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente está aqui, não estaria acontecendo, Não, é né? porque é brutal, né? Muito brutal. Você não se importar, e a gente estava falando nos bastidores sobre egoísmo, a gente não se importar como o outro vai se sentir, é algo assim muito pouco humano. É muito pouco humano, não é verdade, doutor? O que o senhor está falando é verdade. Porque veja só, quando você. O que mais incomodava Jesus, né? É esse reconhecimento do homem, enquanto homem, que é um ser, para mim, todo homem é um ser sublime. Sim, Não há como eu considerar o homem como uma pessoa má, porque não foi essa a essência de Jesus, né? Eu tenho a impressão que, na sua pesquisa, doutor, respeitosa, a essência de Jesus não era essa daí. não, O recado, a mensagem que ele quis deixar para todos nós, não é isso daí, sim, né? sim, sim, sim. Não é. Agora, eu acredito que houve realmente o Pentecostes. O momento do Pentecostes ele foi muito importante. Isso realmente foi algo mágico que aconteceu entre eles quando eles voltam para a casa de João, né? Agora, eu não acredito nessa santidade que a Igreja Católica, depois da pesquisa eu passei a não acreditar, nessa santidade que a Igreja Católica, que o cristianismo deu para os apóstolos, né? Porque eles eram tão humanos quanto qualquer um de nós. Sim. Na hora que Jesus estava sendo preso, Pedro puxou uma espada e ia matar os centuriões romanos. E Jesus disse: não, deixe comigo. Entendeu? O outro que o traiu, a fofocada, a disputa entre os 12 para saber quem deles era o mais amado por Jesus, quem recebia mais atenção, porque eles achavam que João recebia mais atenção, e era mesmo, tanto que ele entregou a mãe dele para João. Mas, na verdade, João só mereceu esse amor todo.
Ele estava lá até o último momento, né? Carregando, né? Ele estava lá, ele levou a Vivendo mãe. os Sim, sentimentos todos. João foi o único, assim, eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, né? Pelo Paulo de Tarso, porque sem ele, nós não conseguiríamos chegar ao cristianismo como chegamos. Eu acho também. Não conseguiríamos, porque nenhum dos 12 tinha intelectualidade, doutora, para escrever uma mensagem tão coerente do ponto de vista acadêmico mesmo. É apropriada, né? Isso. Por exemplo, quando ele chegou em Roma e ele usou a nacionalidade romana dele para isso, assim, até o último momento ele foi assim, um baluarte muito grande. E eu conto isso. O momento do incêndio, que Nero tacou fogo na cidade e acusou a seita que nascia nas catacumbas de Roma, Paulo já estava preso e Lucas visitava ele para Registrar, né? registrar tudo, as memórias, embora eles já tivessem se encontrado. E Áquila e Priscila, que eram 2 judeus que estavam lá para montar a colônia cristã em Roma, davam o suporte logístico, mas eles não sabiam na integralidade a mensagem. Ninguém sabia. Ninguém conhecia o Jesus, mas todos acreditavam nele. A senhora está entendendo? Não é que é fantástico? Né? Então, Priscila e Áquila falavam de um Jesus que divergia daquele Jesus que estava sendo falado em Éfeso, que divergia do Jesus que estava sendo falado em outras localidades. Porque cada um falava de um Jesus que entendia, por conta dessa nossa natureza, de que cada um é um mundo. Eu vou sair daqui dizendo, olha, a doutora Eunice, que eu conhecia lá do fórum, na vida particular dela, na outra atividade de difusão do conhecimento, que é o que a senhora faz aqui no podcast, é uma pessoa diferente. Né? E eu vou falar isso. Então, uma próxima pessoa vai dizer, não, é a mesma juíza, é a mesma magistrada, ela conduz com a mesma imparcialidade aquilo que a gente está discutindo aqui. E assim foi acontecendo. Mas quando Lucas escreve o Atos dos Apóstolos, aquilo muda. Aí o cristianismo tem um catecismo a ser seguido. Né? Um catecismo a ser seguido. O livro também vai contar muito dessa amizade, porque eles precisaram ser muito amigos. Mas também houve discriminação, muita discriminação. Por quê? A cada um que chegava, se convertia, trazia esse seu mundo particular para aquela comunidade cristã que estava nascendo nas catacumbas de Roma. E aí eles se sentiam ameaçados, porque se eles fossem descobertos, eles seriam queimados vivos para iluminar o circo máximo. Então, eles tinham desconfiança. Se a Eunice chegasse lá, vindo, por exemplo, da Espanha, não, Eunice não é uma pessoa que talvez mereça ainda a nossa confiança. Se fulano chegasse de lá, mas fulano era um ex-ladrão, ele não merece ser convertido ainda. Então, Azarias vai sofrer isso. O meu personagem, nós juntamos vários relatos que a pesquisa foi mostrando de pessoas que não se adaptavam àquela comunidade por conta da comunidade mesmo ter preconceito contra eles. Ou seja, a mensagem de Jesus ela já estava começando a ser deturpada. Né? Ele já começa a gerar curiosidade. Eu penso que um ingrediente muito interessante que ele surgiu naqueles tempos, a vida, quer dizer, ele já existia, né, que é a inveja, a incomodação, sim. Né, o poder, que você acabou de falar, o poder que ele tinha era muito, que as pessoas acreditavam que ele tinha, era muito superior
as forças até dos apóstolos mesmo, sim, né? Porque ele morreu sozinho, né? Ele morreu sem nem com digamos, todas aquelas pessoas que seguiam se afastaram dele, né? Isso é comum, inclusive, né? É muito comum quando você está em dificuldades, as pessoas elas se afastam para não se comprometer ou para não achar que está se prejudica. Nem quer saber se a acusação é justa ou não é justa. Exatamente. Né? Acontece isso até hoje. E Azaria vai usar da amizade dele com o senador romano, porque acontecia isso, o Senado romano era muito poderoso, e para libertar os cristãos de serem mortos no Coliseu pelas feras. O livro vai trazer uma parte disso, entendeu? E depois que eles estão livres, eles não vão dar o crédito a Azaria, porque Azaria já estava contaminado, já poderia estar contaminado com os romanos. Então, tudo isso o livro traz de uma forma que a gente possa refletir até que ponto eu consigo realmente seguir Jesus. Não é verdade, doutor? É verdade, mas, doutor, nós estamos chegando ao nosso momento de encerrar o nosso bate-papo, mas ainda há muita coisa para ser dita, né? E, embora que o senhor esgotou todas as nossas curiosidades, o senhor conseguiu atingir a nossa curiosidade, você fica aguçado, né? Sim. Com tanta informação. Eu tenho um livro chamado, acho que o senhor já viu, né? O Julgamento de Sócrates. Né? O Julgamento de Sócrates, sim. Né? Então, aquele jornalista que saiu para conhecer o que aconteceu, o julgamento de Sócrates, ver Jesus Cristo, como aconteceu tudo aquilo, é verdade, não é verdade? Sim. Então, assim, não é só o senhor que tem essa curiosidade. O importante para nós aqui, do nosso convívio, é ter uma pessoa como o senhor que incomodou, que lhe instigou também a buscar uma história tão fundamental da nossa vida, da nossa existência, inclusive, né? E nós acreditamos nisso. E, doutor, se não é isso, será que seríamos os mesmos? Será que nós não acreditaríamos em ninguém? Porque, para mim, Jesus é assim, uma figura fenomenal. Para mim, eu não consigo me ver sem Maria e Jesus, entendeu? Sim. Na minha vida, sabe, uma coisa assim, da minha essência, aquele entendimento de um homem bom, que queria que a humanidade fosse totalmente diferente. E aí vem a história que o senhor agora nos revela aqui, né? Que não era um homem que não sabia ler nem escrever, porque todas as vezes que você pensa em Jesus, você vê como que um homem que não sabia ler nem escrever, ele chegava a pensar tudo isso daí. Ele elaborou toda uma ideia de humanidade que ninguém mais fez. Sim. Isso é muito importante, porque Nietzsche pensava que Jesus tinha sido criado até a inteligência dele por Paulo. Porque Paulo era letrado, porque Lucas era letrado, então eles tinham inventado a sabedoria toda de Jesus, da personalidade dele, teriam criado uma personalidade para o mito Jesus. Isso não é verdade. Paulo não criou isso. Ele era realmente inteligente. A mensagem dele ela é muito verdadeira, entendeu? Ela é muito verdadeira. O que foi deturpado foi o poder que aquela religião que nasceu lá nas catacumbas e na casa de João, com o momento do Pentecoste, que Jesus nunca falou em religião, tem que se levar em consideração isso. Isso é que foi deturpado. Aí a gente vai falar de uma história que já o livro não vai contemplar, mas a gente já vai falar o poder dos papas, as cruzadas, a Santa Inquisição, matando pessoas inocentes. E aí a gente vai falar o poder que essa religião, que foi apresentada no Atos dos Apóstolos, porque a religião cristã ela nasce no Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade do Evangelho de Lucas. E
uma curiosidade que a senhora vai, a partir de agora, pensar e tenho certeza que quando chegar em casa vai querer ver. A senhora pegar o Evangelho de Lucas, ele é uma petição. Né? Ele é uma petição que Lucas escreveu para tentar convencer o imperador a soltar Paulo. Então, o Evangelho de Lucas ele é diferente dos outros evangelhos. Pode pegar e a senhora vai ler, a senhora como jurista, a senhora vai dizer, Ricardo estava certo. Aqui é uma petição, ele está tentando convencer o imperador a soltar aquele preso. É uma espécie de pedido de habeas corpus. Ali já existia a defesa, né? A figura do advogado, a figura do advogado. Que é muito importante, muito importante na evolução nossa, né? Sim. E na modificação de tudo. O advogado é uma das pessoas que ele surge lá naquela época. Tivemos, Jesus, quando disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele era o advogado daquela mulher. Daquela mulher. Sim. Ele já defendia a mulher sem nenhum preconceito. Por isso que eu entendo que era uma sabedoria tão intensa na vida dele que ele se desprendia de tantas outras coisas e pregava o que ele tinha que pregar, Sim. que era a verdade que ele queria. Né? Outro advogado que vai aparecer muito nos evangelhos, José de Arimateia. José de Arimateia foi um advogado incansável. A todo momento, ele usou a sabedoria dele, a posição dele no Sinédrio para tentar livrar Jesus daquela condenação. E quando eu digo, lavei as minhas mãos... aí realmente... Já não é dizendo que você está desistindo da pessoa. É que a sua verdade, eu acho que naquele momento o discurso já não... Na verdade, quando ele diz lavo minhas mãos, ele está negando a competência para julgar. Né? Ele está negando a competência para julgar. Então, o jurista ele vai ler aquilo, o julgamento de Jesus, de uma forma assim, muito milimetricamente o direito sendo aplicado. Muito, até que você chega no Evangelho de Lucas e você vai dizer, isso daqui é uma petição. Daqui é uma petição, alguém está tentando convencer de que Paulo não merece ser morto, decapitado. Exatamente. Sócrates, né? Eu tenho sempre uma curiosidade, né? Não vou encerrar, peraí só um pouquinho. Uma curiosidade, por exemplo, na filosofia, né? Na filosofia nós temos, na nossa história, na filosofia você vem, Jesus Cristo está aqui, né? Jesus está aqui. Mas Jesus já tínhamos passado Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos já tinham passado. Todos já tinham, né? Aí você chega em Jesus Cristo. De Jesus Cristo, eu acho que é São Tomás de Aquino. Para que nós temos um vácuo ali. Um momento em que me parece um silêncio sobre a filosofia, Jesus Cristo, até que chega Jesus Cristo, que para mim ele deveria não ser, ele está aqui no centro de tudo para dizer que ele foi o maior filósofo da nossa vida. Ele foi, mas o cristianismo atrapalhou o conhecimento, a evolução do conhecimento. E aí vou deixar a senhora com esse pensamento agora. Por quê? Tudo que a senhora falou é verdade. Antes de Jesus, o conhecimento ele vinha evoluindo com os filósofos, né? Ele vinha evoluindo era algo muito intenso. Do cristianismo para frente, demorou anos até São Tomás de Aquino. Anos. E por quê? Porque a Igreja Católica fundou uma forma de conhecimento que só o que ela pregava era verdade. Então, e a maior prova disso que eu estou falando é a história de Galileu Galilei, de que ele foi dizer que a Terra girava em torno do Sol e ele ia sendo morto. Sim. Ele teve que se retratar. Então, a senhora imagina quantos Galileu Galilei não estavam pesquisando, mas que não escreveram suas pesquisas, que não desenvolveram suas pesquisas. Porque aquele foi... Aquela caixa que Paulo deixou nos Atos e que foi interpretado ao longo dos anos pela Igreja Católica, congelou o conhecimento. E é nisso que Nietzsche queria dizer que o Evangelho foi enterrado quando Jesus morreu na cruz. Porque depois já vem aí, você esquece tudo isso aqui, Kant, Nietzsche,
Que aí o Nietzsche também... Só quando a gente se livra da Inquisição é que o mundo volta a uma linha de pensamento... Humanista, né? Sim, exatamente. Mas, doutor, olha que coisa rica, né? Eu aprendi tanto hoje. Obrigado, doutor. Eu que aprendi com a senhora, sempre aprendo. Sabe por quê? Nós temos aqui a humilhação de Jesus. O senhor me fala sobre a história, né? Jesus e sua história, né? Quer dizer, mas nós temos, o que sempre me incomodava, o que o senhor me fez entender melhor agora, é esse espaço aqui de tempo, esse vácuo que tem entre essa figura tão importante que foi Jesus Cristo, que é, né? Para mim é. Sim. Jesus Cristo, e daqui ele, como o senhor falou, vem o cristianismo, aí lá para frente já surgem os outros, principalmente São Tomás de Aquino, né? Sim. E que vai trazer os ensinamentos diferentes. Depois que a gente se livrou do jugo. As confissões, essa coisa toda. Sim. Né? E para frente já temos o segmento com os grandes filósofos, que eles realmente foram e são ainda, né, o nosso guia, né? E que trazem tudo do ensinamento de Jesus Cristo, né? Sim. Que o direito surge lá, né, doutor? Sim, o direito não surgiu aqui. Sim, por isso que o direito é lindo. Sim. Por isso que o direito tem que ser respeitado. Importante. Necessário. Porque a luta pelo direito, ela começou lá atrás, não foi agora. Sim. A luta pela liberdade da mulher, pela liberdade de expressão, pela liberdade que nós temos de igualdade social, respeito ao homem, né? E naquele momento, realmente, para ele, o homem era a figura central de tudo isso, né? Sim. Doutor, que fantástico, maravilhoso. Olha, obrigado. Muito obrigada por tudo que o senhor trouxe aqui. Pelo convite. Eu espero que a senhora goste do livro. Não, eu já amei. Amei, já assisti. O que achou. Agora, o livro que o senhor me trouxe aqui, ele vai me levar a retomar o julgamento de Sócrates e pensar mais um pouco como que não houve um segmento de humanidade depois dele, ou se essa política, porque aqui existe muita política, né? Muita política. Se essa política não aceitava esse discurso de bondade, de lealdade, essa coisa toda, e faz quer dizer, aplica, né, surge na nossa vida uma intensa guerra, né, de religião, conhecimento, essa coisa toda. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Eu espero que tenha, e eu tenho certeza, contribuído muito para não para dizer que Jesus não existe, que não foi, não é isso que o doutor veio dizer aqui. É um questionamento todo que nós temos sobre exatamente essa leitura e como o conhecimento daí para frente ele já começou a ser mais fácil para quem seguiu, sim, né? Com certeza. Para dizer que existia um homem que trazia compartilhar, dividir, ver o ser humano como você mesmo, né? Isso é muito bom, doutor. Muito obrigada pelo esclarecimento e por aguçar e por inspirar, nos inspirarmos a fazer uma leitura mais profunda sobre tudo isso daí, a questionar, porque a filosofia é disso, né? Sim. Você tem... Eu tenho isso daqui, mas será que isso daqui é assim mesmo? É assim mesmo, né? É. Questione tudo. Tudo que tu estás me dizendo é verdade. Eu aprendi, e não sei qual foi a leitura, né? Mas eu li que por trás de cada discurso tem a sua verdade. A sua verdade. A verdade. Né? Tem a sua Cada um verdade. de nós é um mundo, né? Cada um de nós é um mundo. Se eu faço um discurso, mas será que a verdade, até a minha verdade é a verdade que eu estou dizendo? Sim, né? Isso mesmo. Né? Meu Deus do céu. Então, fique à vontade. Obrigado a todos. Obrigado. Deixar a sua mensagem para as pessoas, para os seus amigos, para os seus seguidores. Prazer grande. E o prazer imenso que eu tenho por ter um homem intelectual aqui, que traz um conhecimento fantástico e que teve uma vida, uma trajetória de uma pessoa simples, humilde, mas que hoje traz aqui assim, uma riqueza imensurável. Obrigado, doutora, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Assim, eu estou me sentindo muito honrado realmente da sua presença, uma pessoa que a gente sempre admirou ao longo dos anos da advocacia.
Eu espero que goste do livro, espero que o seu público goste do livro também. Foi escrito com bastante carinho. E estamos aqui. Tá, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima oportunidade com outros convidados que irão chegar até nós para trazer bastante informação e conhecimento ao nível do Dr. Ricardo. Obrigada. Obrigado. Doutora querida, muito obrigada.